Flamengo deixa escapar 2 pontos entre os dedos. Reviravolta absurda aos 45 do segundo tempo. Essas e outras notícias agora aqui no canal Flamenguista. Já deixa aquele like, se inscreve e ative o sino de notificação. Agora vamos às notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. É isso mesmo. Ontem o Flamengo empatou em 1-1 contra a equipe do Grêmio. Rapaz, um pênalti de tanto quanto duvidoso. Isso porque o Ayrton Lucas estava com o braço para trás. Claro que ele tem que entrar, quando ele entrar dentro da área, ele tem que botar os braços para trás. Pelo menos trançar os braços nas costas, mas não, ele botou um pouco para trás. O árbitro horroroso, um árbitro que é da Federação Mineira de Arbitragem, e que é um árbitro que está proibido de apitar jogos tanto do Cruzeiro como do Atlético Mineiro, e a CBF me joga esse árbitro para apitar o jogo do Flamengo. Um árbitro tendencioso, deu um cartão amarelo pro Léo Ortiz, sendo que nem falta foi, deu um carrinho na bola, o árbitro foi, deu um cartão amarelo. Um árbitro horrível, horrível, simplesmente horrível. Felipe Luiz até mudou um pouco da sua postura, dizendo que não ia falar de arbitragem, mas acabou que falou, disse que era bom que o árbitro visse as coisas erradas que ele fez durante o jogo, dizendo que era bom ele assistir o jogo que ele apitou, mas dificilmente ele vai fazer isso. Um árbitro ridículo, tal de Zanovelli aí, árbitro horroroso, que foi escalado para apitar o jogo do Flamengo. Ontem, Samuel Lino, na minha opinião, estava se escondendo do jogo. Ontem ele estava se escondendo do jogo. Por quê? Está convocado para a seleção brasileira. Na minha opinião, ficou claro que ele não queria se machucar, para não perder a chance de se apresentar à seleção brasileira. Nos outros jogos contra do Flamengo, ele tentava bem mais. Nesse de ontem, ele tentou muito pouco. Ele não tentou muito ir pra cima. Claro que ele tentou, mas não como antes. Na minha opinião, foi assim. Se você discorda, tudo bem. A gente vive aqui na democracia, cada um tem a sua opinião respeitável. Mas na minha opinião, ele estava claramente tirando o pé. Ali na dividida, ali no 1 contra 1, ele não estava querendo muito ir pra dentro dos caras, para os caras não bater nele. E ontem o time do Grêmio claramente estava batendo o jogo. Ontem o time do Grêmio claramente estava batendo nos jogadores do Flamengo. Não que o jogador do Flamengo também não estava fazendo falta, claro que estava. Teve até uma jogada lá do Saul, que pra mim, ele merecia até tomar um cartão amarelo, porque ele deu uma entrada forte no jogador do Grêmio, e aí o árbitro nem falta deu. E aí no lance do Léo Ortiz, que não foi nem falta, ele vai me dar cartão amarelo. Cadê o critério? Não tem critério. Árbitro ridículo, árbitro horrível. Esse árbitro não pode nem apitar jogo de futebol. Árbitro extremamente amador. Talvez nem para ser amador não sirva, porque eu já vi árbitro que apita futebol amador e tem uma arbitragem melhor que essa de ontem, que prejudicou o Flamengo. Claro que foi mão dentro da área e tal. Pra mim foi pênalti, mas um pênalti duvidoso. Ele foi uma questão interpretativa. E ele nem foi no VAR. Ele nem foi no VAR. Pra mim, mão dentro da área, pra mim é pênalti. Tem muita gente que diz que não é, mas pra mim foi. Né? Pra mim foi pênalti sim. Mão dentro da área, pra mim é pênalti. Eu só não sei se esse tipo de pênalti aí vai ser marcado quando for a favor do Flamengo. Ontem, graças a Deus, o Palmeiras empatou com o Corinthians. O time do Corinthians conseguiu segurar o Palmeiras. Que inclusive o time do Palmeiras tá suando sangue, tá cagando uma bigorna pra ganhar do Corinthians e não ganha, cara. Simplesmente não ganha. Coringão ontem representou, né, o nosso filho e segurou o Palmeiras lá dentro de casa, empate por 1-1. Isso garante que continua a mesma diferença de ponto, porque o Palmeiras fez apenas 1 ponto e o Flamengo fez apenas 1 ponto. Se o Flamengo vence, iria ficar 2 pontos à frente do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras tem um jogo a menos. Tem, mas cada vitória interessa. Dos males o menor, o Palmeiras não ganhou do Corinthians, melhor que se perdesse, né? Mas o Palmeiras não ganhou do Corinthians e o Flamengo foi prejudicado. E olha, esse time de ontem fez 1-0 e ficou atrás. O time claramente cansou. Cara, o time do Grêmio é um time ruim, cara. É um time que bate demais. Só sabe parar a jogada na pancada. Um time extremamente com um nível técnico baixo relacionado ao Flamengo. Muito ruim esse time do Grêmio, cara. Muito ruim. O Flamengo, como sempre, começa jogando no Maracanã, aquela pressão absurda. Não conseguiu reverter em gols. Teve um gol lá do Arrascaeta, que uma tacada de sinuca, como sempre, o artilheiro uruguaio, realmente o homem maravilhoso, rapaz. O homem bonito. O homem maravilhoso. Esse uruguaio, vou te falar, hein? O maior jogador estrangeiro que já vestiu a camisa do Flamengo. Chama-se Jorjan Daniel Arrascaeta de la Benete. Esse é o nome dele, hein? Camisa 10 do Flamengo. Craque, joga demais. Ídolo do time, muito ídolo desse time do Flamengo. É Arrascaeta. Mas Arrascaeta claramente no segundo tempo caiu o rendimento. Pedro caiu o rendimento. Samuel Lino caiu o rendimento. O time todo caiu o rendimento. Ontem, De La Cruz, eu não achei que ele foi tão mal assim. Só que teve duas coisas lá. Uma vez ele cabeceou errado, que acabou no contra-ataque do Grêmio, que depois virou um gol do Flamengo. E outra vez que ele foi tirar uma bola, errou e acabou no contra-ataque do Grêmio. Só que esse time do Grêmio é tão ruim que o contra-ataque dele é extremamente lento.
E aí a defesa do Flamengo recompõe ali muito rápido, né? Então, graças a Deus, o Flamengo, dos males o menor, não conseguiu perder, ganhou nem que seja um ponto, e aí a distância fica da mesma coisa, fica como se ninguém tivesse jogado, porque a distância continua a mesma. Palmeiras pontuou apenas um ponto, e o Flamengo pontuou apenas um ponto, e, que não falei, graças a Deus, dos males o menor, né? E nação, já falamos aqui que Matheus Gonçalves deixou o Flamengo rumo à Arábia Saudita, ao Al-Ahly. O jogador, cria das categorias de base, já se encontra lá na Arábia, porém ainda não foi apresentado. Essa demora na apresentação de Matheus Gonçalves ocorre porque um time europeu, nós ainda não apuramos, tá? Essa informação quem trouxe foi o Flazoeiro junto com o portal Flabase, fez uma proposta que igualou a proposta do time árabe. E cara, entre jogar na Europa e jogar na Arábia, os holofotes são mais na Europa, né? São mais na Europa. Aí, por isso que ele ainda não foi apresentado. Então ele ficou balançado, né? Porque, tipo assim, é 8 milhões de euros que o time árabe vai pagar pro Flamengo. E o time europeu também quer pagar 8 milhões de euros. Então, dessa forma, ele tá vendo aí o que vai acontecer. A gente vai trazer mais informações, ele está balançado, já era para ele ter sido apresentado, porém, por conta disso, ele e os seus empresários resolveram brecar a apresentação dele. Opa! Entre jogar na Arábia e jogar na Europa, melhor para sua carreira ir para a Europa, se valoriza mais, né? Inclusive pode ter, se destacar num clube europeu, porque os holofotes do mundo é voltado para a Europa e não para a Arábia. Por mais que tenha jogadores lá, grandes jogadores, como Cristiano Ronaldo, vários outros jogadores de renome jogando na Arábia, mas na Europa é a Europa, cara. Disputa Champions League, disputa Liga Europa, tá sempre ali jogando contra grandes clubes. Ainda não apuramos qual é esse clube que fez a mesma proposta do Al-Ahly, mas assim que tivermos a informação, nós vamos trazer aqui no canal. É isso aí, nação rubro-negra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero pedir a você mais uma vez que se inscreva, comenta aqui, é muito importante, hein? E ative o sininho de notificação, hein? Valeu, falou e saudações rubro-negras.